Bom dia, esse é o podcast BDM do dia 8 de setembro, segunda-feira, com os principais temas abordados pelo Morning Call do Bom Dia Mercado, elaborado com apoio de inteligência artificial. O fim de semana trouxe notícias importantes que poderão influenciar a abertura dos mercados. A OPEP Plus aumentou a produção de petróleo, Israel e Hamas teriam concordado com um novo plano de cessar-fogo e o primeiro-ministro do Japão anunciou a renúncia. Na França, uma votação no parlamento hoje também pode derrubar o primeiro-ministro. Na agenda dos indicadores, tem reunião do BCE, balança comercial da China já saiu, inflação nos Estados Unidos e no Brasil IPCA, vendas do varejo e serviços. Mas é o julgamento de Bolsonaro que está no centro das atenções. Exatamente. Esse julgamento no STF, a retomada é amanhã, né, na primeira turma. Isso, terça-feira. E começa com o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. E vai ter sessão todo dia até sexta, dia 12. Exato. E o mercado, claro, de olho nisso tudo, principalmente, acho, pelas possíveis repercussões na relação Brasil e iOS, né? Sim, tem essa cautela, né? Sobre como o Trump poderia reagir se, enfim, houver uma condenação. Pois é. Ele voltou a falar daquela tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, né? E fez críticas ao governo Lula chamando de extrema esquerda. Isso traz uma tensão geopolítica a mais, sem dúvida. Com certeza. Adiciona uma camada de incerteza. E a reação do governo brasileiro? Como o Lula está lidando com essa pressão? Olha, o presidente reafirmou que vai resistir nesse diálogo com o Trump. Ele argumenta que a taxação acaba prejudicando os próprios americanos. Certo. E que o Brasil pode simplesmente comprar de outros lugares. Citou a China, né? Falou que a China está dando um banho nos carros elétricos. Entendi. E ele também voltou a defender a regulação das redes sociais, né? Voltou. Um tema sempre polêmico e, assim, como resposta direta a essas ameaças de tarifa, o Lula convocou uma cúpula virtual do BRICS para hoje mesmo. Ah, interessante. Para fortalecer outros laços, imagino. Exato. E o Xi Jinping da China confirmou presença. Diz que vai fazer um importante discurso. Bom, e internamente a gente viu reflexos dessa tensão toda no 7 de setembro, né? Vimos sim. O discurso do presidente Lula focou muito em soberania, né? Uhum. Mas, por outro lado, os atos de apoiadores do Bolsonaro pediram anistia. O destaque foi aquela manifestação na Avenida Paulista. Vi as imagens. Tinha a bandeira dos Estados Unidos, menções ao Trump. Isso. E o discurso do governador Tarcísio também foi nessa linha, cobrando a pauta da anistia e, criticando o ministro Moraes, falou em tirania. Um clima bem carregado. E isso afeta o Congresso, claro. Sem dúvida. A avaliação lá é que não tem muito clima, pelo menos nas próximas semanas, para votar aquela ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A turbulência política segura isso. Entendi. Bom, mudando um pouco o foco para a economia brasileira, a agenda da semana está cheia. Bastante cheia. Hoje mesmo já tem divulgação importante. Sim. O IGPDI de agosto sai às 8 horas. A expectativa é de uma alta de 0,38%, né? Isso. E logo depois, 8h25, tem a pesquisa Focus, com as projeções do mercado. E para o resto da semana, o que a gente tem que prestar mais atenção? Olha, os destaques principais são o IPCA, o Índice de Inflação Oficial, que sai na quarta. Crucial para o Banco Central, né? Sim, para a decisão da Selic. Exato. Aí na quinta tem vendas no varejo e na sexta volume de serviços. E amanhã, terça, saem os dados de venda de veículos também. São bons termômetros da atividade. E como é que os mercados fecharam a semana passada, com todo esse cenário? Olha, fecharam com bastante otimismo, viu? O Ibovespa bateu um novo recorde histórico na sexta-feira. É mesmo? Sim, fechou em 142.640 pontos. E durante o dia chegou a bater 143.408. Uau! E a curva de juros caiu bastante. O mercado está apostando mais em cortes da Selic, talvez já em dezembro ou quem sabe janeiro. E a projeção para a taxa final caiu também? Caiu. A mediana agora está em 12,30%. O dólar deu uma testada no 5,38, mas acabou fechando um pouco mais alto, a R$ 5,41,24. Interessante essa dinâmica. Agora, olhando para o cenário internacional, além da OPEP Plus ter aumentado a produção de petróleo, que mais aconteceu? Bom,
tivemos a renúncia do primeiro-ministro do Japão, o Shigeru Ishiba. Isso deu uma enfraquecida no iene. Certo. Lá no Oriente Médio, parece que Israel aceitou uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo em Gaza. E o Hamas também sinalizou que está disposto a negociar, principalmente a troca de reféns por prisioneiros palestinos. Isso pode ajudar a diminuir um pouco a tensão global, né? Tomara. E na Europa? Na Europa, a França está com instabilidade política. Tem uma votação hoje que pode derrubar o primeiro-ministro, o François Bayrou. E a Rússia fez um ataque aéreo grande contra Kiev. E o Putin voltou a ameaçar tropas ocidentais na Ucrânia. Teve até comentário do Trump sobre falar com Putin. Muita coisa acontecendo. E na parte econômica internacional? A balança comercial da China de agosto frustrou um pouco. As exportações subiram 4,4% e as importações 1,3%, menos que o esperado. Isso gera dúvidas sobre a recuperação chinesa? Levanta algumas questões, sim. Por outro lado, o PIB do Japão no segundo trimestre veio forte, subiu 2,2% na taxa anualizada, acima do esperado. E amanhã à noite sai inflação na China. E nos Estados Unidos o foco está na inflação também, né? Totalmente. Quarta tem o PPI, que é a inflação ao produtor, e quinta tem o CPI, o índice ao consumidor, que é o mais observado. E tem reunião do Banco Central Europeu na quinta também. Tem sim, mas a expectativa geral é de manutenção da taxa de juros por lá. E na sexta, sai confiança do consumidor de Michigan, nos Estados Unidos. Falando em EAO, o dado de emprego de sexta, o payroll, foi muito fraco, né? Só 22 mil vagas em agosto. Pois é, muito abaixo do consenso e ainda teve revisão para baixo nos meses anteriores. E qual foi o impacto disso no mercado? Fortaleceu demais a aposta de que o Fed, o Banco Central Americano, vai fazer um corte mais forte nos juros, de 0,75 ponto percentual, ainda este ano. A chance disso, segundo o CME Group, foi para 65%. Nossa! E até surgiu uma pequena aposta, uns 10% de chance, de um corte de meio ponto já agora em setembro. Entendi. E isso mexeu com o dólar? Mexeu. O índice de XY, que mede o dólar contra outras moedas fortes, caiu abaixo de 98. As bolsas americanas ficaram meio mistas, sem direção clara. E para completar, o Trump ameaçou abrir investigações comerciais contra a União Europeia por causa daquelas multas aplicadas ao Google e à Apple. Mais ruído vindo de lá. Pra gente fechar, tem alguma notícia corporativa relevante aqui no Brasil para destacar? Tem sim, 3 coisas rápidas. O BRB comunicou que ainda não decidiu se vai recorrer da negativa do Banco Central na compra do Banco Master. Ok. A PetroRecôncavo informou que a produção dela caiu um pouquinho em agosto, 1,6% em relação a julho, ficou em 26.400 barris de óleo equivalente por dia. Certo. De por fim, o CAD aprovou a compra daquela rede de farmácias Target, que na verdade se chama Cuidamos Pharma, pelo Mercado Livre. Perfeito. Muita informação para processar nesse início de semana, hein? Fica aí a questão, né? Como o Brasil vai conseguir navegar entre essas pressões políticas internas, as ameaças comerciais de fora e um cenário global que continua bastante incerto, principalmente com China e EUA mandando sinais mistos. Ouça todos os dias, a partir das 7 horas, o podcast BDM no canal do Bom Dia Mercado no YouTube. Até amanhã.